leve, molhadinho e super recheado. Os bolos de feira estão bombando e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de morango com leite ninho perfeito para você vender e faturar muito. Esse é o segundo vídeo do nosso especial bolos de feira, que são esses bolos com fatias muito generosas, com bastante caldinha e que deixa todo mundo com água na boca. Você vai se apaixonar e vai vender muito. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade e já deixa aquele like que você sabe, né? Ajuda muito o nosso trabalho. Aproveita e me conta aqui nos comentários qual o próximo sabor de bolo de feira que você quer ver aqui no nosso especial. Ou então, manda só um coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo o nosso conteúdo. E fica comigo até o final, porque eu vou deixar dicas valiosas sobre armazenamento, sobre validade, para você que quer vender e faturar muito com essa delícia de bolo. Lembrando que todas as medidas dos ingredientes em gramas estão certinhas aqui embaixo na descrição do vídeo, logo embaixo do título, que é para você seguir tudo direitinho e arrasar. Agora, prepare a sua cozinha e vamos para a receita. Bom, então vamos para a montagem do nosso primeiro bolo de feira. A gente já tem a receita tanto do recheio quanto da massa aqui no canal, tá? Eu não vou fazer eles nesse vídeo, que é para eles não ficarem muito extensos, mas pode ficar tranquilo que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você assistir. Eu vou usar hoje o nosso recheio cremoso de leite ninho. Ele é super delicado, super suave e eu fiz esse recheio ontem, deixei descansar na geladeira e agora ele está em temperatura ambiente, prontinho para usar. Você pode perceber que ele fica super cremoso, com uma textura excelente, uma textura perfeita e prontinho já para a gente usar no bolo. O nosso bolo é bem grandão, um bolo de 25 centímetros, então eu vou usar 3 receitas desse recheio aqui no nosso bolo. Olha que textura sensacional depois que esse recheio descansa. E aí, para facilitar o nosso trabalho e deixar as camadas bem padronizadas, a gente vai dividir esse recheio ao meio e vamos colocá-lo dentro de uma manga de confeitar. Além da manga, eu vou usar também o bico perlê. Esse bico não tem dentinhos, não tem desenho, é um bico bem simples mesmo. Se você não tiver, nem precisa usar. Eu vou colocar o recheio dentro da manga e a gente vai reservar. Prontinho. Para fazer o nosso bolo, estou usando a massa pão de ló. Essa massa foi feita na semana passada, foi congelada e você pode ver que não tem nenhuma alteração na estrutura dela. Continua perfeitinha. O pão de ló, na verdade, é a melhor massa para a gente fazer bolos bem molhadinhos. A gente chama a massa pão de ló de massa esponja. E isso não é à toa, é porque ela absorve muito bem os líquidos sem desmoronar, sem se desfazer, como acontece com a massa manteigada. Eu vou deixar o link dessa massa aqui embaixo, hein? Não deixe de assistir esse vídeo depois que a gente terminar. Massa e recheios já preparados, agora vamos preparar os morangos? Eu já higienizei os morangos com hipoclorito de sódio, sequei todos os morangos, retirei as folhas e eles estão prontos para usar. A gente tem morangos de tamanhos variados, morangos um pouco maiores, morangos um pouco menores, então a gente vai tentar cortar para deixá-los todos ali mais ou menos do mesmo tamanho. Eu vou cortar os morangos maiores em 8 partes, já os morangos menores eu vou cortar também em cubinhos menorzinhos. Corto primeiro aqui na vertical. Depois eu corto na horizontal. Já os pequenininhos, ó, eu corto um pouco menos. E é importante pegar morangos que não estejam com machucadinhos, tá? Eles precisam estar mais firmes. Vou repetir o mesmo processo para todos os morangos. E vou separar alguns que estejam bem bonitões assim para poder decorar o bolo. Bom, morangos todos cortadinhos, agora eu vou te mostrar o segredo para eles não soltarem água no bolo, tá? A gente cortou todos e agora eu vou adicionar aqui por cima um pouquinho de açúcar refinado. Coloco o açúcar. Misturo aqui com delicadeza, tomando cuidado para não amassar os morangos. E agora eu vou colocar esses morangos sobre uma peneira. E o açúcar, ele desidrata levemente o morango. Ele absorve aquele líquido do morango, o líquido vai cair aqui na vasilha, a gente vai desprezar, vai descartar esse líquido. E além de ter essa função de desidratar o morango, o açúcar também deixa o seu morango um pouquinho menos ácido, fica bem mais gostoso.
Agora eu vou deixar ele descansando aqui um pouquinho, enquanto a gente prepara a calda para regar o bolo. Vamos lá? Para ela, eu vou usar 1,5 xícaras de leite integral, 100 gramas de leite condensado e 1 xícara de água filtrada. Agora a gente vai mexer com o fouet só para misturar e eu vou ter aqui 600 ml de calda para regar o nosso bolo. A calda tá pronta, ela é bem líquida mesmo, é desse jeito e ela tem um sabor levemente adocicado. E aí você experimenta, tá? Se quiser um pouquinho mais doce, pode adicionar um pouquinho mais de leite condensado, mas para mim ela já tá no ponto correto. Um ponto muito importante. Esse bolo precisa ser consumido gelado e ele já tem uma validade muito curtinha por causa do morango, então não precisa ter medo de usar o leite, tá bom? A gente precisa lembrar que o pão de ló já é uma massa que tem um sabor muito delicado, então a gente precisa de uma calda bem saborosa para deixar esse bolo bem gostoso. Todos os preparos estão prontos, agora vamos para a minha parte preferida, a montagem. Vamos lá? Para montar o bolo, eu vou usar a mesma forma que eu usei para assar a massa. Eu vou forrar essa forma com um saquinho plástico, aquele saquinho de congelamento mesmo, aberto, para ficar bem fácil da gente desenformar e colocar no prato depois. Eu coloco um saquinho aqui nessa direção e outro na direção oposta, que é para o bolo ficar bem protegido. E agora é só começar a montar. Lembre-se que quando a gente for desenformar esse bolo, a parte que está aqui embaixo da forma é a parte que vai ficar virada para o topo, tá? Então eu vou colocar aqui o primeiro disco, encaixei ele aqui dentro, vou puxar o saquinho para ficar bem fácil de rechear. E eu vou regar esse disco com 150 ml de calda. Eu vou dar um capricho aqui nas laterais porque elas costumam ficar um pouquinho mais secas. Essa bisnaga é graduada, ela tem as medidas aqui, então fica bem mais fácil trabalhar dessa maneira. Agora eu vou fazer uma faixa de contenção aqui para o recheio. Eu vou passar uma camada de brigadeiro bem aqui na borda para evitar que esse recheio de morango vaze. Eu giro bem a manga para não ficar ar aqui dentro e facilitar o meu trabalho. E venho colocando o recheio bem rente à borda. Faixa de contenção já prontinha. E agora eu venho depositando aqui no fundo o morango em contato direto com a massa, porque assim se ele soltar um pouquinho de água não tem problema. A massa vai absorver todo esse líquido e esse bolo vai ficar ainda mais gostoso. Eu já dividi o morango em duas partes, tá? Para ficar bem fácil o processo e também para a gente ter camadas idênticas, bem niveladas, com a mesma quantidade de morangos. Olha que beleza! Lindo demais esse recheio, né? Morango no lugar. Agora a gente vai adicionar aqui o nosso recheio de creme de leite ninho. Coloco o recheio aqui na borda e venho preenchendo a parte central com o recheio. Como eu pesei o recheio e dividi em duas partes, eu sei que esse restinho que está na manga também precisa ser colocado aqui no bolo. E para ficar tudo retinho, tudo nivelado, eu vou acertar com uma colher. Para o brigadeiro não grudar todo aqui no fundo da colher, eu vou molhar ele de levinho com a calda. E aí é só a gente vir espalhando. Olha a cremosidade desse brigadeiro, gente, esse recheio é fantástico. Cubra todos os morangos com o recheio. E é assim que essa camada vai ficar. Agora a gente vai repetir o mesmo processo. Vamos colocar mais uma camada de massa. Puxo o plástico para ele ficar bem lisinho, bem retinho. Adiciono mais 150 ml de calda, dando um capricho aqui nas bordinhas. Faço mais uma vez a nossa barra de contenção. Acrescento a outra metade dos morangos. E agora eu vou te mostrar uma coisa. Olha quanto líquido a gente retirou, quanto líquido saiu daquele morango. Agora imagina se todo esse líquido tivesse no bolo. Ele ia ficar muito mais instável, né? Vamos finalizar a montagem? Depois do morango, venho agora com o restante do recheio.
Acerto com a colher para ficar tudo bem nivelado. E a gente vem com a última camada de massa. Eu vou molhar um pouco aqui a parte interna dessa massa. E agora sim a gente vai colocar ela por cima do bolo. Pressiono aqui levemente para ficar tudo bem retinho. E aqui nessa última parte da montagem eu estou usando a base do bolo. Ela é mais resistente, então vai deixar o meu bolo mais seguro depois que a gente desenformar. Você também deve ter percebido que eu usei só 150 ml de calda em cada uma das fatias que estão em contato com o morango, né? Então a gente usou 300 ml da calda e agora sobraram 300 ml para a gente usar nesse último disco aqui que não tem contato com o morango e que precisa ter uma calda mais caprichada para ficar bem molhadinho. Vamos lá? Começando aqui pelas bordinhas. Vou levantar um pouquinho aqui o saquinho plástico só para essa calda não entornar, né, e não melecar toda a minha forma. E agora sim a gente vem regando a parte central da massa. Não precisa ter dó de regar, não precisa ter medo de regar, porque essa massa aguenta, ela suporta muita calda mesmo. Prontinho. Agora olha só que beleza a altura desse bolo. Ele ficou com 10 centímetros de altura, que é a mesma altura da forma. Ele até ultrapassou um pouquinho, acho que ele chegou aos 11 aqui. Eu vou fechar o bolo com um saquinho plástico. Aqui eu vou colocar certinho, que eu quero que ele fique bem em contato. Esse bolo não pode ficar aberto, não pode ir para a geladeira aberto, tá? Porque senão essa massa vai ressecar um pouquinho. Quanto mais fechadinho, mais úmido, mais molhadinho esse bolo vai ficar. Agora que o bolo está bem fechadinho, a gente vai levar para a geladeira por 6 horas ou para o freezer por 3 horas. Vamos lá? Enquanto isso, vamos preparar a caldinha? Essa caldinha é super fácil de fazer, é só bater e já está pronta. Para ela eu vou usar uma caixinha de leite condensado. Vou usar também uma xícara de leite em pó. E vou mexer esses dois ingredientes para desfazer todos os gruminhos de leite ninho. Ó, já tá tudo bem integrado e agora eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. Agora eu vou bater com a minha batedeira de mão mesmo para ficar tudo bem cremoso. O leite em pó é um espessante, então depois do descanso essa caldinha já vai ficar mais grossinha, perfeita para colocar em cima do bolo. É bem rapidinho, só uns segundinhos mesmo e a calda já tá pronta. Olha só que belezinha que a textura dela já fica logo depois do batimento. E essa calda é uma delícia, não é doce demais, perfeita para colocar em cima do nosso bolo. Agora é só a gente deixar essa calda descansar na geladeira por meia horinha e ela já tá pronta. A calda ficou por meia hora na geladeira e você pode observar que ela já engrossou um pouquinho. Agora a gente vai transferir ela para uma bisnaga e voltar para a geladeira, porque a gente precisa lembrar que quanto mais tempo ela ficar na geladeira, mais grossinha ela vai ficando. Agora a gente vai preparar o chantilly para decorar o bolo. Eu vou colocar aqui na tigela 300 ml de chantilly bem gelado e a gente vai bater usando a batedeira. Eu vou bater em velocidade bem alta. Aqui eu estou usando só chantilly mesmo, mas se você quiser pode fazer chantininho, tá? Chantilly batido e a textura dele é essa aqui, bem cremosa e bem delicada. Depois de 3 horas no freezer, nosso bolo tá pronto e a gente vai desenformar. Eu vou colocar um prato aqui por cima e eu passei glucose nesse prato, que é para que o bolo fique bem coladinho no prato e facilite na hora da gente decorar. E agora a gente vai virar. E aí eu vou empurrando aqui a forma para cima, retiro o fundo dela e aí é só retirar o saquinho plástico. E olha só que beleza de montagem! E agora que já está tudo prontinho, vamos decorar essa lindeza de bolo? Eu vou começar colocando o chantilly aqui por cima dele. Eu venho alisando aqui o topo. Giro a bailarina. Aqui eu tô usando a bailarina, mas se você não tiver, não tem problema, tá?
pode decorar sem ela mesmo. Vou trazendo esse chantilly aqui para as bordas. E agora eu desço o chantilly para as laterais. Eu vou passar uma camada bem fininha de chantilly que a gente chama de camada pega-migalha. Essa camada é só para facilitar o nosso trabalho e a gente ter uma finalização mais bonita. Ela vai retirar todos aqueles pedacinhos que estão soltos do bolo. A gente está fazendo hoje essa combinação de sabores, mas eu já quero saber qual é o próximo bolo de feira que você quer ver aqui no canal. Agora sim, depois da primeira camada, a gente vai fazer a camada definitiva de chantilly. Vou colocar o chantilly por cima do bolo e a gente vem alisando com a espátula. E o processo é exatamente o mesmo. Começo pelo topo, venho girando. E esse bolo, ele não precisa ter uma camada muito grossa de chantilly, tá? É só para realmente cobrir as imperfeições. Agora a gente vai descendo com esse chantilly para as laterais. Agora que eu já passei o chantilly nas laterais, eu vou usar uma espátula para alisar esse bolo. Encaixo a espátula aqui e só vou girando a bailarina. Aonde você perceber que a espátula está deixando falhas, é só adicionar mais chantilly. Acerto aqui novamente o topo. E não tem necessidade desse topo ficar muito retinho, tá? Porque a gente vai fazer uma decoração aqui por cima. E venho acertando novamente as laterais. É importante você se abaixar e colocar o olhar na altura do bolo só para conferir se as laterais estão retinhas, se elas não estão tortas e nem em formato de cone. Tudo lisinho, agora a gente vai retirar os excessos aqui do topo. Eu venho com a espátula e levo esse chantilly na direção do centro do bolo. A gente vai fazendo esse processo até ficar tudo bem lisinho. O prato agora tá bem limpinho. E eu vou usar aqui em cima um marcador de fatias para a gente já levar esse bolo com as fatias todas marcadinhas e ficar muito mais fácil de cortar depois. Eu vou usar um marcador de 12 fatias. É só encostar ele aqui sobre o bolo e dar uma leve pressionada. Eu coloquei o chantilly na manga de confeitar e vou usar o bico 4B para a gente fazer uma decoração aqui no topo. Essa decoração é bem simples, eu só vou encostar o bico e fazer aqui, ó, movimentos circulares. Vou colocar raspinhas de chocolate para deixar tudo ainda mais gostoso. E aqui eu tô usando o raspador de chocolate da Blue Star. Olha que coisa linda! Só assim já fica uma delícia, né? Mas a gente vai completar esse bolo decorando com os morangos que a gente reservou no início do vídeo. E agora, nosso primeiro bolo de feira já está prontinho. E a gente já sabe que ele fica lindo por fora, mas por dentro ele fica mais bonito ainda. Vamos colocar a nossa calda de leite ninho para ele ficar ainda mais cremoso e saboroso. E olha só que delícia! Esse bolo é super recheado, molhadinho, é um absurdo de sabor. Você precisa experimentar. Olha, se você ainda não experimentou essa combinação de sabores, não sabe o que está perdendo. Esse bolo fica incrível. E aí agora é só cortar a fatia. E gente, olha que beleza. Tem como resistir a uma fatia de bolo de morango com leite ninho dessa aqui? Não tem, né? Delícia demais. A gente coloca na hamburguera. E aí é só caprichar na calda. Depois disso tudo é só fechar a hamburguera, colocar a sua etiqueta e o bolo tá prontinho
para ser entregue para o cliente. Quer facilitar ainda mais a sua produção? Os materiais que eu usei nessa e em outras receitas estão aqui embaixo na descrição. É só você clicar nos links e garantir os seus produtos. E o melhor, comprando por esses links você apoia o canal para que a gente traga ainda mais receitas incríveis para você. Me conta nos comentários quais os sabores de bolo de feira você quer ver aqui no canal, hein? A validade desse bolo é curtinha, 24 horas, ou seja, eu indico que você já monte na noite anterior ao dia de vender. Ele precisa ser conservado na geladeira e eu também indico que você deixe no congelador por algumas horas antes de vender. Leve ele para a feira já quase congelado mesmo, assim o bolo vai se conservar geladinho por mais tempo. Como é um bolo muito molhadinho, ao chegar em temperatura ambiente ele vai perdendo um pouco da estrutura. Esse bolo aqui me rendeu 12 fatias com aproximadamente 350 gramas cada uma, ou 4,2 kg de bolo. Você pode vender as 12 fatias ou pode fazer fatias maiores, né? Dividindo o bolo em 10 fatias de 420 gramas se preferir. Eu não calculei o preço de custo e de venda desse bolo, porque como você sabe, os morangos têm uma variação enorme de preço de região para região. Então você precisa calcular direitinho de acordo com o preço dos insumos aí na sua cidade, tá certo? E você não precisa vender só em feira não, viu? Pode vender no delivery, pode montar uma mesa em parques, em praças, em avenidas ou até mesmo na frente da sua casa e vender muito. Faz esse bolo aí na sua produção, depois me conta como foi, porque eu te garanto que todo mundo vai amar. E aí, me conta, o que você achou do nosso bolo de ninho com morango? Me conta também que outras receitas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outros sabores de bolo super recheados e deliciosos que deixam todo mundo com água na boca, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela e assistir. Te espero no próximo vídeo, combinado? Um grande beijo e até mais!